Prezados irmãos em Cristo e em Maria, paz e alegria no Senhor. Desejo que vocês estejam bem, em paz e com saúde, usufruindo das graças da providência e do amor de Deus. Meus caros irmãos e irmãs, eu acabei de receber um vídeo de uma freira conhecida da minha parte, que fez parte de uma congregação aqui de Fortaleza. Não direi o nome por prudência e cautela. Uma freira de votos perpétuos, com quase 25 anos de vida consagrada, portanto jubileu de prata. E eu recebi um vídeo da sua consagração como muçulmana em São Paulo. A recepção do chador, a recepção do véu muçulmano, a recepção do Alcorão, dos sacramentais próprios, da unção feito lá pelo que eles consideram o sacerdote do grupo, né? E quem me mandou o vídeo foi uma pessoa muito decepcionada, muito triste, porque essa religiosa trabalhava na promoção social com pobres, negros, trabalhava com sem terra, tinha uma ação social bastante considerável e hoje ela é muçulmana. E a pessoa me perguntava: ô irmão Emanuel, como pode uma religiosa com mais de 25 anos de consagração a Deus trocar Deus, não é? Por Alá, trocar a igreja por Maomé? Primeiro, o dom da liberdade, não é? Cada pessoa é livre, Deus nos fez livre. Nesse ponto Deus não toca. Até no pecado original, por mais que nós saibamos que foi uma fábula, Adão e Eva, é uma historinha para contar outra, mas Deus respeita a liberdade do ser humano até no pecado, né? E depois, meus irmãos, o cristianismo, sobretudo o cristianismo católico, eu não falo cristianismo protestante, porque a cada dia se funda uma igreja, né? Cada dia surge uma seita. Isso é falta de estrutura, falta de governo, de hierarquia. Isso é falta de concepção do sagrado. É a livre interpretação. Então, 90% meio de vida, sobrevivência. Então, não deu certo um profissional, então funda uma igreja que tu vai ter um dinheiro todo mês. É assim que funciona. Mas eu falo do cristianismo católico. Se não há convicção no que você crê, então isso vai vir a ruir, isso vai vir a cair. Como dizem os franceses, né? Un jour la maison tombe. Um dia a casa cai. Se a missa para você não tem fundamento, o texto para você não tem fundamento, o sacramento da confissão não tem fundamento, os sacramentos de modo geral não tem fundamento, a pessoa do Papa não tem fundamento, a pessoa do arcebispo não tem fundamento, a função sacerdotal dos padres não tem fundamento, o carisma da comunidade que eu faço parte não tem base, não tem fundamento, é qualquer coisa, chegará uma hora que isso vai cair. Quanta gente abandona as comunidades fundadas? Quanta gente, depois de tantos anos naquela comunidade, vai embora por conta que não tem fundamento, não tem convicção. Então eu estou falando de consistência espiritual. Eu sou um pregador intuitivo. O que é um pregador intuitivo? É um pregador que preparou a pregação, preparou o ensinamento, mas que no meio do momento que está falando, percebe algo naquela comunidade, percebe algo a ser dito e ele muda o rumo do que está dizendo, não muito, mas muda, se chama pregador intuitivo. Muitas vezes eu chego em comunidades, grupos, movimentos, paróquias, capela, área pastoral, onde eu percebo que não existe unidade, compromisso, seriedade, o vai e vem de pessoas durante a pregação ou palestra, o tumulto, a inquietação para que o que nós estamos trabalhando termine, né? A disfunção de tarefas pastorais naquele encontro, uma certa balbúrdia nos membros organizadores do evento. Então, se eu vinha pregar sobre
um documento da igreja, alguma coisa desse nível, eu mudo o rumo da pregação para a unidade, para a seriedade das coisas de Deus. Ser católico não é brincadeira. Ser católico é uma coisa muito séria. E ser católico engajado mais ainda. Hoje não se diz mais católico praticante, a expressão é católico engajado. Católico em missão. De maneira que esta freira que se torna agora muçulmana, não sei o que levou ela a mudar tão radicalmente, mas falta convicção. Assim como ela deixou a congregação dela, ela não tinha convicção nas constituições, não tinha convicção das regras. Ela não foi a fundo na raiz da fundadora ou do fundador. No caso dela é fundadora. Ela não lia os escritos da fundadora, ela não meditava os escritos da fundadora. Porque quando a pessoa consagrada está em crise, ela tem diretores espirituais, tem as autoridades da igreja, tem as superioras, tem as conselheiras, tem as formadoras, tem os formadores, pessoas que são como que niveladores do carisma. Então uma pessoa está em crise, procure os seus superiores. Mas mudar tão radicalmente de Cristo para Maomé é nunca ter tido sinceridade de propósito. Eu já tenho falado aqui, né? 3 coisas que nós devemos trabalhar. É a nossa relação com pessoas, coisas e situações. É o tripé de tudo que você quiser falar sobre o cristianismo católico, é isso. Pessoas, coisas e situações. Vamos repetir para gravar. Pessoas, coisas e situações. Esse tripé justifica ou não toda a vivência da fé. Com quem me relaciono? Que uso eu faço das coisas? E como eu vivo em cada circunstância? Eu vivo aqui no eremitério, a minha vida é sempre essa. Eu acordo 4 da manhã para as primeiras orações e vou dormir meia-noite. E o dia todo passado em oração, rezo 7 vezes a liturgia das horas, meditação, lex divina, escrever o diário espiritual, varrer o eremitério, preparar as refeições com a minha irmã, porque eu moro em sua casa e o 3º piso é o meu eremitério, ler os documentos da igreja, as orientações do Papa, a vida dos santos do Carmelo, da antiga observância. Graças a Deus, Deus me privilegiou com uma vasta biblioteca. Será que tudo que eu leio, será que tudo que eu estudo? Eu agora estou lendo a vida de uma madre passionista, Madre Madalena de Jesus Sacramentado, que já é venerável. E é extraordinário a semelhança dela com Santa Teresa d'Ávila, que é minha irmã de ideal. Não é minha mãe espiritual, não é? Ela é mãe espiritual com muita honra para os nossos irmãos carmelitas descalços, para as nossas irmãs carmelitas descalças. Mas para mim, Santa Teresa é minha irmã de ideal, o que muito me honra. Já foi minha mãe, não é? Deixou de ser quando eu abracei o Carmelo da antiga observância. Mas o que eu sei de oração, contemplação, estímulo espiritual, eu aprendi com Santa Teresa d'Ávila. Então, como é que uma pessoa, digamos, no meu caso, né, e durante 25 anos, estudei Santa Teresa e São João da Cruz. Estudei, tenho os escritos em português, francês, espanhol, até em árabe. Vou ser protestante, vou ser budista, vou ser deste ciclo religioso, não é? Que esta ex-religiosa foi. Então, meus irmãos e irmãs, a nossa decisão é essa: ter cuidado com a nossa vida espiritual. Analisar sempre para que nós saibamos o poder da nossa pertença à igreja, o poder da nossa perseverança na igreja. Porque senão, daqui a alguns anos, nós somos como que portas e janelas abertas para negar a fé que recebemos no batismo. Assim como muitas pessoas deixam a Igreja Católica e vão para outras confissões, os cristãos que perseveram devem ter
um vínculo extraordinário de fé para darem testemunhos. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia mesmo que nós voltemos a ser apenas 12, nós somos a Igreja de Cristo. Então, respondendo às pessoas que me trouxeram o anúncio de religiosos, sacerdotes que vieram para as religiões, sim, quando não há convicção do que vivem, quando não há convicção do que são, quando não há convicção do que celebram. Como eu estava dizendo, por eu ser um pregador intuitivo, muitas vezes me é dito algo naquela comunidade que eu preciso falar, porque eu estou em missão. E estando em missão, eu preciso espalhar, não é? O bom odor de Cristo, como diz São Paulo. Caríssimos irmãos e irmãs, nunca na nossa vida, nunca na realidade odierna, se fez necessário a competição pelo qual somos cristãos católicos. Nunca, como hoje, foi chamado a dar-nos testemunho da eloquência da nossa fé, da firmeza dos nossos passos. Como é bom sermos pessoas que têm consciência plena, porque são católicos e apostólicos romanos. Não é o fato de estar engajado numa paróquia, numa pastoral, numa congregação, num movimento. Não. Tem gente que vai por 1000 razões. Mas os que perseveram por convicção dão os frutos e fazem o reino de Deus se espalhar, crescer e a seriedade da igreja aparecer. É preciso que nós saibamos e entendamos o porquê da nossa igreja, o porquê dos sacramentos recebidos, a seriedade com que nós damos testemunho de Cristo, o sim sincero com que nós representamos a fachada da igreja. Nós, como leigos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, movimento de grupo e movimentos, nós fazemos parte da categoria da igreja terrestre, da que caminha para a igreja triunfante, da que dá testemunho dos sacramentos recebidos, daqueles que dão testemunho da sua vida eucarística, da sua vida no ministério, né, dos sacerdotes por meio da confissão. E quando nós vemos situações como essa, nós sabemos que aquela pessoa escutou o reino de Deus, mas não caiu a semente em boa terra. Que isso não nos abale, mas leve a refletir, leve a tomar a nossa participação na Santa Igreja. Quando nós escutarmos alguém que foi ser evangélico, espírita, umbandista, muçulmano, ateu, nós devemos ter um comportamento de reflexão sobre nós, sobre a nossa própria conduta, sobre o nosso procedimento. E isso depende do seu conhecimento, se é em vão ou se produz resultados. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e da nossa casa-mãe na Aerolândia.